A paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria poder estar convosco. Estamos aí no segundo trimestre do ano de 2019. Hoje estamos na lição de número 4, o altar do holocausto. Esse trimestre estamos estudando sobre o tabernáculo, né? O textuário dessa vez está baseado na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E vamos tratar agora hoje sobre o altar do holocausto. Lembrando bem, irmãos, que a entrada era a porta, uma só entrada. Lembrando que nós temos que focar, você professor, que Jesus, o único caminho, por isso uma única porta. E depois estava ali o altar do holocausto, para que se oferecesse sacrifício. E diferentemente do que se é ensinado muito hoje, de uma forma muito enfática, e que você, professor, precisa desconstruir esse pensamento, esse altar aqui do holocausto só era para apresentar oferta pelo pecado e oferta de gratidão. Isso é algo muito importante. Não se havia ali um momento específico ou um dia específico para que eu fosse pedir ao Senhor alguma coisa. E hoje nós criamos uma cultura no meio evangélico que nós passamos pela porta, mas nós não queremos o altar. Nós não queremos apresentar sacrifício. O que nós queremos é passar pela porta, alcançar a salvação, e depois de alcançar a salvação, eu vou ao altar apenas com o propósito de receber algo da parte de Deus. E mesmo no tempo da graça, nós precisamos entender que altar é lugar de você apresentar sacrifício de louvor e é o lugar de você continuar ainda pedindo perdão e reconhecendo o quanto nós dependemos da bondade e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, é fundamental essa colocação, que a porta que dava acesso ao pátio, ao átrio, era a única forma de eles entrarem lá. Não se entrava de mãos vazias. E simbolizando para você que é o professor, ou para você que ensina, simbolizando que quando nós entramos no átrio, nós entramos nesse lugar que já é santo, é necessário ir diretamente ao altar. Isso quer dizer o reconhecimento dos nossos pecados. Essa figura do altar, o lugar mais alto, né, que hoje às vezes nós ainda continuamos com essa figura de altar. Eu fui no altar, eu preguei no altar, eu cantei no altar. Não existe mais. Os sacerdotes são todos nós, então não há mais uma classe sacerdotal. Não existe mais os levitas do Senhor. Não existe mais essa classe. Uma vez que no ano 70, através do general Tito, foi destruído o templo de Salomão, o templo de Deus, e todos perderam o emprego, né? Já não tem mais essa categoria de pessoas. Então, quando nós vamos ao lugar um pouco mais alto, a gente fala de tribuna, né? Não é a mesma coisa. Então, quando você colocar, é interessante notar que para chegarmos a Deus, é necessário passar pela porta e depois estar diante do altar, que é o lugar do sacrifício, o lugar do reconhecimento do pecado, aonde você olha para a sua situação e muitas vezes tem que, como no passado, trazer um animal conforme o seu pecado e a sua posse, levar diante de Deus para que haja ali a expiação do pecado, a propiciação que nós vamos tocar depois. E lembrando que isso vem ocorrer devido ao desvio que o ser humano teve do plano de Deus, né?
Por que que eles sacrificavam? Isso ocorre quando os primeiros seres humanos, né, o Adão e a sua esposa, preferiram dar ouvido à mensagem do inimigo, desacreditando e mudando a palavra de Deus, e até crendo que Deus estava mentindo para eles, e passaram a acreditar no erro. Ali, a partir daquele momento, o Gênesis vai dizer que eles constroem, eles fazem para si uma vestimenta de folhagem, né? E quando você vai ler, na virada do dia, quando Deus se apresenta para falar com Adão, na sua comunhão, ele mesmo vestido com aquela folhagem, ele acaba se escondendo de Deus. E Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Claro que é uma pergunta mais para que Adão venha a confessar o seu erro do que Deus não saber onde ele está, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E ali ele diz: eu estou nu, né? E Deus pergunta: como tu estás nu? E aí ele explica a situação. E aí Deus faz o quê? Uma coberta para eles, faz uma veste para eles feita de pele de animais. Então ali está o primeiro sacrifício, a primeira vítima inocente a morrer para que a justiça de Deus se cumpra. Uma forma de Deus se apaziguar, de Deus, no caso, ser propício ao ser humano, dando-lhe uma segunda oportunidade. E você vai ver isso quando Abel e Caim vão oferecer a Deus. Eles passam a ter essa maneira de entender Deus, que eles precisam da ajuda de Deus, da boa vontade de Deus, e para isso eles reconhecem seu erro e levam aquilo que é de melhor. Quer dizer, Abel leva um animal inocente, sem mancha, perfeito, para que pudesse mostrar a Deus que ele precisava da ajuda de Deus. Enquanto que Caim não compreende o ato e leva o fruto lá da terra. É claro que o coração de Caim era mau. Então, para nós entendermos que precisamos desse momento, desse reconhecimento. E é claro que hoje não precisamos mais de animais, porque o sacrifício perfeito foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, para você, atenha-se a isso, que devido ao pecado, ao desvio do ser humano, e não é só um desvio moral, isso é muito importante. A queda do homem não diz respeito a só um desvio moral, diz respeito a um desvio de propósito. Porque se fosse moral, nós poderíamos até corrigir, né? Não mentir, não roubar, não matar, não fazer as coisas erradas. Mas foi além disso. O ser humano foi feito para viver eternamente convivendo com Deus, sem interrupção. E a partir do momento que ele opta pelo mal, ele acaba criando um bloqueio, uma barreira entre ele e o Criador. E Deus, na sua misericórdia, não destrói o homem. Ele cria uma forma de manter a comunhão através do sacrifício. E aí, querido professor, durante a ministração, você verá que tudo no tabernáculo, iniciando da porta e chegando no altar, é um indicativo, né, para o caminho da salvação. Porque para o homem não era também algo tão fácil, mesmo que Deus abria exceções de acordo com suas posses, o homem levava o sacrifício de acordo com as posses que ele tinha. Mas era algo muito dispendioso. Dependendo da distância que você morava do tabernáculo, era algo dispendioso. Porque até então, nessa primeira construção, eles estavam em volta do tabernáculo. Essa lição que passou, você estudou sobre o pátio, aprendeu que eles estavam em volta. Mas daqui a pouco eles vão estar instituídos como nação, e o tabernáculo vai estar em local fixo, e muitas das tribos vão morar longe do tabernáculo. Então torna-se algo dispendioso a ida, a volta, o carregar do animal, porque ele tinha que ser levado, ele não podia tocar e andando no chão, era algo muito complicado. Então tudo isso nos dando uma visão de que o homem, sem a ajuda de Deus e sem o sacrifício de Jesus, nós não conseguiríamos de maneira nenhuma alcançar a salvação. Por quê?
O presbítero Irmão Sérgio pontuou muito bem aqui, é bom que você pontue para a sua classe, que quando o sacrifício, o sangue de animais era oferecido, o animal era morto, não é que Deus perdoava, Deus se tornava propício a aceitar aquela injustiça que o homem tinha cometido. Porque Deus, quando mata o primeiro animal, o que ocorre? Ele mata o primeiro animal, faz a veste, mas ele coloca Eva e Adão para fora do jardim. Não há ali uma aceitação. Não, tá, eu estou propício a não te matar. Então, fora do jardim. Vai nascer um, vai esmagar a cabeça, vai ter uma redenção aí, mas tá fora. Quando outras situações, nós vamos ver quando Abraão oferece sacrifício, nós vamos ver Jacó oferecendo sacrifício, o próprio Isaac oferecendo sacrifício, nós vamos ver que Deus se torna sempre propício. Deus aceita uma situação, mas não havia um perdão, não havia aquela reconciliação, que esse era a intenção de Deus, reconciliar-se com o homem. E Deus olhando, quando Deus olha do céu, e Deus não olha pro momento, que é algo que transcende o nosso entendimento, e isso é muito bom, porque um Deus que pode ser entendido é um Deus muito fraco, não é nem Deus. Então transcende o nosso entendimento, que Deus olha na eternidade Deus olhou, e Deus não viu nenhum homem justo, a tal ponto que pudesse morrer, justo, sem pecado, pela humanidade. Então, porta e o altar. Esse altar estava ali, logo ali pela entrada, né? Já estava ali o altar, o homem passava pela porta, dava já ali, passava, quando passava já tinha ali a bacia para o sacerdote se lavar, logo em seguida estava o altar. Então, irmãos, algo que nós sempre precisamos ter no coração. Hoje nós não temos um altar lá no templo que nós frequentamos, mas nós somos o altar. Nós somos o altar porque nós somos o tabernáculo. Então eu não vou ao culto sem preparação. Qual está sendo a nossa dificuldade para que o nosso culto seja aquele culto tão desejado? Há uma lamentação, uma reclamação, cada um chama de um nome, um saudosismo, cada um pontua como quiser. Mas o que ocorre? É que quando você passava pela porta, você se lavava. O sacerdote se lavava. Quando você passava da bacia, que você se via como era, você oferecia sacrifício, para que Deus se tornasse propício. E por vezes, eu quero simplesmente tomar o meu banho, vestir a minha roupa rapidamente, chegar no culto, o culto já começou, a liturgia, tá, irmãos? Aí vou explicar bem para os irmãos. Liturgia. Porque o meu culto de domingo, quando é que ele começa? De manhã, quando eu levanto. Quando começou o meu culto hoje? Quando eu acordei, o meu culto já começou. A minha adoração já começou. Eu estou aqui hoje com o presbítero Irmão Sérgio, aqui no rádio, na gravação, apenas concluindo um culto. Então, hoje, por vezes, nós não temos aquela presença de Deus desejável no culto que nós fomos prestar a Ele, porque nós não nos preparamos para esse culto. Nós vamos para esse culto sem lavar. Porque isso passou, mas eu tomei banho, coloquei a melhor roupa, mas a sua alma você não lavou. Você chegou, se assentou, já foram cantados louvores, já foi feita a leitura, você já chegou com a liturgia pela metade. Então você não teve um tempo de se apresentar para o Senhor. E nós estamos perdendo isso, presbítero Irmão Sérgio. Nós estamos perdendo. Eu sou do tempo que nós chegávamos mais cedo para nos apresentar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui. Olha para mim. Meu dia foi assim.
Hoje eu pequei, eu errei, eu falei, eu gritei, eu passei da medida, o Senhor me ajuda, me perdoa, eu pensei o que não devia, falei o que não devia, e me renova, Jesus, e me perdoa, o teu sangue vai me purificar, e é por causa do teu sangue que eu estou aqui, e eu estou relembrando aquele sacrifício, eu sei que eu não sou digno, e aí, irmão, de repente você sentia aquela graça, aquela alegria, e quando você cantava os hinos, a leitura era feita, daqui a pouco você estava com a alma leve, e quando o culto terminava, você voltava para casa com uma alegria diferente. E alguém fala, cadê aquela alegria? Sempre é uma pergunta, né? Cadê? Não, irmãos, ela continua. O altar continua. Não, pastor, não, continua. Você é o tabernáculo, você é o altar, você se prepara. Aí, irmão, dependendo do que eu assisti antes de ir para o culto, a minha mente está tão dominada que até que eu me limpe, já deu a bênção apostólica. Até que eu me limpe, deu a bênção apostólica. Dependendo do que eu dirigi o dia todo ouvindo, até que eu me lave, terminou-se o culto. Aí não deu tempo de eu receber. Então pontue para o seu aluno, ensine para ele, mostre para ele esses chifres aí em volta do altar aí, que representava aí uma questão de poder, de autoridade e tal, questão aí que está aí em volta do altar. É bom você pontuar, irmãos, que hoje, na questão, seria muito bom a gente pontuar, trazer que para nós, essa autoridade, ela foi revertida toda para a cruz. Toda para a cruz. Hoje nós não temos simbolismo. Porque senão daqui a pouco, irmãos, nós estamos vendo cultos aí, que alguém está levando um chofar para soprar, para tocar, e aí diz que a presença vem, e se eu não falar agora, se ao invés de eu usar Jesus e usar Yeshua, aí muda já o sentido do culto. Não, irmãos, os pais da igreja expulsavam os demônios em nome de Jesus, e curavam as pessoas em nome de Jesus, e a presença vinha em nome de Jesus. Não podemos trazer esses simbolismos. Porque, irmão, se nós trouxermos os simbolismos, nós vamos ter que trazer eles na totalidade. Eu não posso trazer a metade, né, presbítero Irmão Sérgio? Aí eu vou ter que matar animais, eu vou ter que arrumar as roupas, eu vou ter que reconstruir o templo. E não é aquele que está pronto lá em São Paulo, não, irmãos. Aquilo lá é só para gente passear, vislumbrar e achar bonito, e um ponto turístico, hoje um dos mais visitados do país. Não é aquele lá também, não. Não é aquela arca, não. Não vislumbre com aquilo, não. Tá certo? E você precisa pontuar para o seu aluno que nada tem a ver. Porque se tivesse a ver, todo dia eles estariam morrendo. Porque quando a arca fosse levada da maneira que eles levam, todo dia tinha gente morrendo. Morreria todo dia porque Deus não aceitaria que a arca fosse tido como modelo para desfile. E Deus não faz desfile. O nosso Deus com ele a coisa é um pouco diferente. Dá para pegar... Então é interessante nós colocarmos, para finalizar esse primeiro ponto, já foi falado sobre as pontas, o material utilizado para fazer esse altar é acácia ou cetim. Às vezes você pode ficar em dúvida, mas acácia e cetim é a mesma árvore. E pense bem, quando você falar em acácia, é uma árvore bem comum, tá? Simboliza a natureza humana, a natureza de Cristo. O cobre ou bronze, que também pode ser traduzido pelos dois, dependendo a tradução, simboliza julgamento. Por isso você vai ler quando o povo peca e Deus diz, faça uma serpente de bronze, né, ou de cobre, para que quando eles olhem para aquela serpente, aquele que olhar seja livre da mordidura da serpente, quer dizer, do mal, da morte. Então é julgamento. E Jesus também simboliza isso, dizendo, importa que o Filho do Homem seja levantado, como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que colocar o seu olho, quer dizer, todo aquele que crê nessa figura do Cristo do Calvário, venha ter os seus pecados perdoados e tenha vida eterna. Então era feito de madeira, coberto por cobre, tinha dentro uma grelha, era numa certa altura para ali sacrificar os animais, e era um altar quadrado, né? Vai 2,25 m de cada lado por 1,35 m de altura, era bem grande, não era pequeno não. E nós precisamos colocar também aqui para nós simbolizar que esse era o momento mais crucial, né? O momento da morte ali, o momento em que
era cruel o negócio, né? O animal ali, ele era colocado diante de todo mundo, e a morte não era uma morte tão boa assim, não. Era cortado, era sangrado, o sangue era uma exigência, porque a Bíblia vai colocar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? E isso é importante. E quando o pastor Luciano fala do nosso culto iniciar pela manhã, você pode também colocar, é bom para você colocar, o Romanos capítulo 12, né? 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso já dá uma mensagem, né? A questão do nosso corpo como um sacrifício vivo. Quer dizer, quando fala de sacrifício, fala de renúncia, fala de abandono, fala de reconhecimento das nossas fraquezas. E também é o outro lado de Deus que nós pouco vimos também. É a ira de Deus para com o pecado, né? Nós quase não pontuamos isso, mas Deus tinha que ser aplacado na sua ira contra o pecado, porque o pecado é uma agressão à santidade de Deus. Então vinha através do sacrifício, vinha apaziguamento ou a propiciação. Então dá para fechar bem com esse capítulo 12 de Romanos, e pontuando aí para a sua classe a necessidade da entrada pela porta, do reconhecimento do pecado, e você colocando ali que não há como chegar a Deus sem a renúncia do pecado, sem o abandono do pecado e sem o sacrifício. E entendendo que o sacrifício não é a chave que vai abrir a oportunidade de você ter o Deus do seu lado. Não, isso é o mínimo que você tem que fazer como reconhecimento da sua miserabilidade. Então nós vamos para o ponto 2, que vai tratar sobre as 4 pontas, ou chifres do altar, o sentido da redenção. Pois bem, queridos irmãos, estamos aí no segundo tópico da nossa lição. As 4 pontas do altar, o sentido da redenção. Propiciação nós já abordamos um pouco, né? Deus se tornando propício a aceitar, né, a injustiça que o homem comete contra a sua santidade. Que toda vez que o homem peca, Deus se sente afrontado, porque nós não pregamos e não ensinamos isso. Mas é necessário pontuar e ensinar: pecou, Deus se sente afrontado. Independe de quem serve ele ou não, ele se sente afrontado. Então Deus sempre se sentirá afrontado quando o homem peca. As 4 pontas aí, também agora o segundo tópico, a substituição. Então era necessário, né, que um animal fosse levado, né, um animal macho fosse levado sem defeito, para que as faltas fossem ali cobertas. Tudo apontando, irmãos, para o sacrifício de Cristo. Tudo com esse pensamento, né? Porque se o salmista Davi vai falar algo muito interessante, que em pecado eu fui gerado, e em pecado concebeu a minha mãe. Quando o salmista Davi fala isso, Davi está falando da nossa natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa, a nossa natureza é má. Até alguém, quando fala, bom mestre, Jesus fala: por que me chamas bom, se bom é meu Pai? Né? Isso sendo Jesus. Paulo chega a falar: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero é esse que eu faço. Então, se não fosse o sacrifício de Jesus, de maneira nenhuma o homem conseguiria aproximar-se de Deus. Então, a substituição ocorreu de fato quando Jesus, oferecendo-se na cruz em nosso lugar, aí foi o verdadeiro sacrifício. Mas no tabernáculo era levado o animal. Aí continuam as 4 pontas aí, a reconciliação, presbítero Monsérgio. E nas 4 pontas, além de ser essa simbologia, um adorno, era onde também o animal era amarrado, né? Onde o sacrifício era segurado. Então, quando nós olhamos essa figura, Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é
a vida eterna. Então, Ezequiel vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Então, todo sentido é esse, que o pecado gera morte. Então, como nós pecamos constantemente, e o povo sempre esteve sujeito ao pecado, e quando nós dizemos pecado, a Bíblia vai trazer por hamartia, que é errar o alvo, quer dizer, é não alcançar o objetivo. Você vai perceber que não temos como não pecar. Nós fomos contaminados com o pecado. O mundo jaz no maligno, quer dizer que na realidade nós estamos rodeados de muitas coisas que fazem com que nós venhamos a ser contaminados. Então, sejam por pensamentos, sejam por atitudes, sejam por omissão, né? Por vezes a pessoa, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fico com a mulher do próximo, então eu tenho a salvação. E, infelizmente não é assim. Por quê? Porque até na omissão, quando nós soubemos que devemos fazer o bem e não fizemos, estamos pecando. E quando isso ocorre quase que sempre, porque você não consegue, por vezes, ajudar até mesmo os familiares seus. E às vezes até você tem para ajudar, mas cria um problema em casa, porque, mas a minha esposa não quer que eu ajude meu irmão, porque o meu irmão é cunhado dela. Mas quer que ajude o irmão dela, mas é meu cunhado. Então fica, às vezes, nesse sentido, só aí nós já temos um grande problema. Quando por vezes, quantas vezes você vê pessoas omitindo a verdade? Com o caso de Abraão, Abraão diz, ela é minha irmã. Na realidade era meia irmã, mas para se livrar da morte. Então, às vezes um indivíduo, para vender um veículo, ele disse, como é que está o carro? Tá bom, tá aí, tá bom. Como querendo dizer, se tu descobrir o erro, tudo bem, se não descobrir, é teu. Então, passando os 3 meses da garantia, eu estou livre. Então, pode ser 3 meses e 1 dia. Mas a pessoa já sabe que tem um problema. Vai vender alguma coisa com defeito. Então, são tantas as atitudes, irmãos, até mesmo quando uma coisa simples, a mulher telefona, onde você está? E você está na casa da sua mãe, mas não quer dizer que está na casa da mãe, porque você já foi ontem e está de novo, você já é casado. Aí você, eu tô chegando em casa já. E você vai disfarçando. Então, isso é mentira. E nós sabemos que a mentira não provém de Deus. São coisas simples, mas foge da verdade. Então, aqui, a propiciação é esse ato de Deus se tornar propício para você. O caso da substituição, é fundamental você perceber, para você, professor, que nesse mundo que nós vemos, sempre uma pessoa, um inocente, alguém terá que morrer para nós continuarmos vivos. Isso é natural. Morreu o inocente para que ele pudesse viver. Eu como a carne de um animal que foi sacrificado, né? Quando eu vou no açougue, compro um frango, compro um peixe, né? Daí é peixaria. Compro uma carne de boi, uma carne de porco, se eu não sou judeu. Então o que acontece? Eu estou comendo alguma coisa que já foi sacrificada. Quer dizer, ela morreu por quê? Porque para matar minha fome. Mas eu não como nem carne nem peixe. Mas quando você limpa a sua casa, você mata os germes, as bactérias, você não tem dó da baratinha. Morreu ela. Estão entendendo que a morte é todo dia quando nós tomamos banho, escovamos o dente, sempre a morte vai estar junto por causa do pecado que foi gerado. Nós não estamos mais no mundo perfeito. Então há substituição. Jesus vai nos ensinar isso, mostrando que ele morre na cruz do Calvário justamente para nós permanecer vivos. Sem a morte de Cristo, nós não teríamos direito à vida eterna. Você e eu não teríamos direito a uma segunda chance, a uma terceira chance. Então, nós sempre estamos dependentes de olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, olhando para a substituição nossa na figura dele, e termos vergonha, e termos nojo do pecado. Mas isso depende da presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque só o Espírito Santo pode convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Por isso muitas pessoas dizem, mas irmão, eu não sinto pecado. Eu já ouvi gente dizer, irmão, mas eu faço isso aí, para mim não fecha, não tem problema de consciência. Porque a mente já está cauterizada, porque o pecado, muitas vezes praticado, a pessoa fica, né, com a mente adormecida, mas aquele que é sensível ao voz do Espírito Santo olha para esse momento e diz assim, eu preciso dessa substituição. Eu preciso da misericórdia de Deus para me reconciliar com o Senhor. Porque aqui vai dizer que é um símbolo da substituição, da reconciliação, da propiciação e fundamentalmente da redenção. Interessante, irmãos, pontuar que o sacrifício
era para o sacrifício de Jesus abranger todas as pessoas, porque Cornélio era um homem bom. Sim, dava esmola, orava. E interessante, melhor do que eu. Eu estou na igreja a minha vida toda, nunca me afastei do evangelho, louvo a Deus por isso. Deus é tão bom que não me deixou afastar, mas eu não vi anjo, e Cornélio viu o anjo. É verdade. Eu não tive essa experiência. Sou batizado com o Espírito Santo, Mas não viu anjo. mas ainda não vi um anjo, mas ele viu o anjo. Mas tu vai continuar na igreja. Mas vou continuar servindo o Senhor. Mas ele precisou aceitar Jesus. Ele precisou aceitar o sacrifício. Ele foi necessário. Você precisa, você tem que passar pelo novo nascimento. Você tem que se converter, você tem que passar pelas águas, você tem que aceitar o sacrifício. Porque para você entender e pontuar para o seu aluno, até para quando ele falar de Jesus para alguém, porque por vezes alguém fala para a gente, mas eu sou uma pessoa tão boa, tão caridosa, fulano é uma pessoa excepcional, não mata, não rouba, paga as contas em dias, nunca traiu a esposa, nunca espancou os filhos, nunca se ouviu falar nada, mas se ele não aceitar o sacrifício, ele não vai alcançar a salvação. Efésios vai dizer que pela graça somos salvos, né? Pela graça. Isso não é... De vós. É dom de Deus, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quando nós fizemos boas obras, é a nossa obrigação. Aí na verdade, já não é nem porque é algo eu faço porque sou salvo, não para alcançar a salvação. Então você precisa pontuar. Cornélio, por exemplo, ele orava, dava esmola, viu até anjo. Que é algo impressionante, irmãos. O anjo falou com ele: manda chamar Pedro. Você já pensou nisso? Manda chamar Pedro, porque você precisa se converter. Ele teve que aceitar o sacrifício. Então, tudo pontuando que não adiantava só ser bonzinho. Mesmo Cornélio, porque aí se a gente der uma analisada, poxa, um homem que via anjo, já estava tudo ok. E Pedro teve uma grande dificuldade com isso, para aceitar aquela situação. Imagina, comer na casa de um... Pedro teve uma dificuldade. Ele teve toda uma dificuldade para aceitar que quando Jesus morre, Jesus não morre só por ele, só pelos judeus. Jesus morre por toda a raça humana. Então, irmãos, é muito importante pontuar que o tabernáculo, até para a gente, quando dar a lição e torná-la interessante para o nosso aluno, que não é só algo histórico, mas sempre apontando para a nossa salvação e apontando para a nossa atualidade hoje, que é a salvação que nós alcançamos em Jesus Cristo. E nós já vamos passando aí para o terceiro tópico da lição. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Pois bem, queridos irmãos, estamos aí no terceiro tópico, né? O último já, o altar do holocausto, né? É uma imagem do Calvário, né? O lugar do sacrifício. Já apontamos bem, era o altar, logo quando se entrava, lugar de punição ao pecado, lembrando já bem pontuado que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus até pontua também em João capítulo 10, né? Que o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus ali fala do seu próprio sacrifício. E muito bom você pontuar para o seu aluno que não haveria outra possibilidade a não ser o sacrifício de Jesus. Porque o único salário que o pecado me traz de retorno é a morte. O homem, por mais bondoso e justo que se achava, Jó, com toda a sua justiça, não pôde morrer pelos homens. Abraão, pai da fé, teve os seus erros que não poderia, né? Mentiu. Em outras ocasiões, desagradou a própria esposa, houve desacordo. Moisés, um homem espetacular, mas não pôde porque matou alguém. Feriu a rocha, né? Feriu a rocha. Então, também não servia. Mas Jesus, na questão do lugar de punição do pecado, Jesus aqui ele veio para cumprir. Porque o animal ele vinha e aplacava, ele tornava propício, mas precisava punir. Alguém tinha que pagar esse preço.
Eu até sou muito contra quando alguém fala, eu paguei preço na oração. Ninguém paga preço na oração, irmão. Preço pagou Jesus quando aguentou. Porque, irmãos, eu vou falar de mim agora. Não vou nem falar porque os irmãos são melhores do que eu. A pessoa pisa no calo da gente, se a gente tem um poderzinho, a gente já se sobressai. Né? Se a gente puder, a gente trava, a gente faz alguma coisa. Jesus, Filho de Deus, quando olha para aquela zombaria, né? Aguenta aquelas chicotadas, aguenta aquela zombaria e olha para uma multidão que alguns deles tinham comido pão com ele, né? Pão multiplicado por ele, alguns curados por ele. Ficaram maravilhados até com a palavra que ele pregou. E Jesus olha para aquela gente sem reação. Né? A Bíblia, o profeta Isaías disse que como uma ovelha muda, né? O cordeiro mudo, ele vai para o matador, calado. Então, nessa questão, lugar da punição ao pecado estava o altar. E Jesus vai à cruz do Calvário para receber a punição, para que nós pudéssemos receber vida. E o sacrifício eficaz de animais nunca foi eficaz. Nunca foi. O sacrifício eficaz foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pontue para a tua classe lá esse momento, o altar, como um local de encontro, como um local entre onde o homem tem a oportunidade de se encontrar com Deus, né? Além de ser um lugar do sacrifício, mas é a grande oportunidade que o ser humano teve de reconciliação com Deus, apontando, é claro, para a cruz do Calvário, como foi falado pelo pastor Luciano. É o lugar do sacrifício, quer dizer, é o lugar aonde você vai para ter um encontro com Deus. Até muitas vezes a gente fala, né, o meu altar de oração, né, como o sentido de você ter a comunhão com Deus. É onde, quando Deus aprovava, o fogo descia, né, o cheiro subia como um cheiro suave. Nós vamos ver a figura de Elias reparando o altar, né? O altar que estava quebrado, e ali ele faz ali todo aquele ritual, e o ápice da oferta recebida por Deus vem na figura do fogo, para consumir aquilo dali. Quer dizer, Deus aprovando a restauração do altar e a entrega voluntária para que a ira de Deus se aplacasse. Então é bom você comentar que é um local de encontro entre Deus e o homem, é o altar, é onde há o reconhecimento, porque nós precisamos todo dia olhar nossa miserabilidade e olhar para dentro de nós, olhando para a palavra de Deus e vendo quantas faltas nós temos, e pedir a misericórdia do Senhor, para que venhamos sempre nos aperfeiçoar, para que venhamos a ter o nosso próximo como superior a nós, para sempre fazer com que o Senhor apareça e nós diminuamos, para que nós venhamos a ser um exemplo para os demais, para os fiéis. Como disse Paulo, pode seguir o meu modelo, né? Ele disse, olha, eu sou o modelo. Então, para chegar a esse ponto, nós precisamos crucificar a nossa carne com as nossas maldades, né? Precisamos averiguar se estamos gerando frutos dignos de arrependimento, dignos do Evangelho. Isso tudo é um lugar do sacrifício. Não colocar aqui como um lugar do sacrifício, como alguns fazem, olha, vamos aplacar a ira de Deus, ou vamos conquistar a Deus sacrificando o nosso carro na fogueira santa, ou fazendo um voto, né, com dinheiro dentro, para que nós venhamos a conquistar as riquezas que Deus tem prometido, porque o nosso Pai é o dono dos ouros, da prata. Então nós semeamos e aí nós vamos colher. Não é esse o propósito. O propósito aqui é o que? A libertação da tua alma das coisas pecaminosas, para que você venha a ser um modelo, que as pessoas possam ver em você o caráter de Cristo, a semelhança de Cristo. Então o lugar da punição do pecado era onde o inocente morria. Então hoje Jesus já morreu, mas nós temos que sacrificar aquele desejo que nós temos de fazer uma coisa que até aparentemente é bom para a nossa carne, mas escandaliza a obra de Deus,
traz problemas para a família, quer dizer, denigre a imagem do Senhor. Então, é a punição do pecado, é mortificar as obras da carne. E para mortificar as obras da carne, você tem que alimentar o espírito. Porque se você não alimenta o espírito, o que prevalece é a carne. E nós precisamos punir essa carne através do quê? Da renúncia ao nosso próprio amor, à nossa própria vontade, à nossa própria, muitas vezes, dizer não para nós mesmos, que é a parte mais difícil para nós. E o apóstolo Paulo pontua isso muito bem, que o presbítero irmão Sérgio aponta aqui a questão do sacrifício. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O interessante é que quem crucifica a carne não é o Espírito e não é Deus. É nós. É uma responsabilidade nossa. Porque por vezes, irmãos, nós queremos o quê? É algo que nós temos que... O presbítero Sérgio pontuou e eu vou voltar e você precisa pontuar. Altar é o lugar do encontro. Não é o lugar de receber. É o lugar que eu me encontro. É o lugar que eu me apresento. É o lugar que eu reconheço quem eu sou e quem Deus é. E Paulo vai ensinar que eu é que crucifico. Porque, por vezes, eu quero transferir essa responsabilidade. É Jesus que não me libertou ainda. É Jesus que não fez tal obra ainda. Eu estou orando para que eu estou orando ainda, porque é quando ele me libertar, quando ele fizer a obra, aí eu vou estar bem. Irmãos, não. Os que são, Paulo foi bem enfático, os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. É os que são. E crucificar é um ato tão importante que você, quando está vendo a crucificação de alguém, aquela pessoa se torna imóvel, né? Aquela pessoa não reage. Você pode xingar ela que ela não te avança, ela não, né? Porque ela está crucificada. E crucificar quer dizer mortificar. Você está sofrendo, não é uma coisa gostosa. E é interessante porque o que mais ocorre, irmãos, é que Paulo ainda vai dizer o seguinte, ainda no capítulo 6, versículo 14, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então ele entendeu o quê? Que ele estava crucificado naquela cruz junto com Jesus. É um ato pessoal seu. Então, o altar continua existindo, porém, o sacrifício vicário já foi feito. Agora, não é porque o sacrifício vicário já foi feito que eu vou permanecer no pecado. E também nós aprendemos, para que superabunde a graça, eu vou pegar e vou pecar? Vou viver uma vida extrema de pecado? Então, nós temos que aprender o quê? Que nós crucificamos a nossa carne, também como um ato de louvor ao nosso Deus pelo sacrifício de seu Filho Jesus. Porque não existirá, irmãos, o verdadeiro encontro com o Senhor enquanto a nossa carne não for crucificada. Jacó, irmãos, ele só teve o verdadeiro encontro quando ele disse para aquele ser com quem ele lutava qual era o seu nome. Ele passou a noite lutando com ele, mas daqui a pouco, enquanto tu me abençoa, tu não vai. Mas daqui a pouco teve uma pergunta crucial em toda aquela situação teve uma pergunta crucial. E o teu nome qual é? Aí falar qual é o meu nome agora, aí já muda. Aí ele teve que falar qual era o seu nome e ele recebeu uma marca. Aí nós aprendemos outra situação. Não existe vida cristã sem marca. O apóstolo Paulo vai falar no mesmo capítulo ainda 6, ninguém me moleste, quando ele fala, ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. É claro que aqui ele fala a marca dos açoites que ele tinha levado. Mas nós, como cristãos, nós temos marcas para trazer. Marcas de um bom caráter, marcas de um bom testemunho, de uma pessoa de uma boa índole. Se no mundo eu era fofoqueiro, eu venho para Jesus, não sou mais. Se no mundo eu era mentiroso, eu venho para Jesus e eu não minto mais.
Não, pastor, não é difícil, irmãos. Consegue. Irmãos, eu vou dizer mais. É questão de costume. Pontualidade, vai atrasar, avisa, não vai, fala antes, não deixa para cima da hora. Nós somos cristãos, vamos crucificando a nossa carne. É difícil, irmãos, é um pouco, mas não é impossível, porque nós temos uma ajuda essencial, a ajuda do Espírito Santo. É por isso que vai dizer aqui, o terceiro subtópico aqui, é o lugar da esperança. Essa esperança, ela vem pelo sacrifício. A obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição, a nova vida, né? Manifesta agora o refrigério do Evangelho, mas fala aqui, importante, o autor fala aqui, o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Isso tudo aqui ocorre por duas situações: sacrifício vicário de Cristo, eu crucificando a minha carne e o Espírito Santo me ajudando. Você consegue. E o importante é que quando fala da esperança, é porque como nós erramos, então nós sabemos assim, mas ainda há uma esperança. Se eu me humilhar, se eu largar do mal, né? Se eu me arrepender, confessar do meu erro, quer dizer, e abandonar, eu posso. É o que Jesus fala para a mulher samaritana. Na mulher samaritana, não, mulher pecadora, né? Se, olha, ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, mas vou te dizer o mais essencial. Tu vai e não peques mais. Aí, irmãos, nós estamos vivendo aquele período, venha como estás e permaneça como quiseres. Não, venha como estás e mude. Tem que ter mudança. Aí a conclusão, nós vamos chegar ao que? Nós aprendemos o que hoje? Que o altar, né, é o lugar de se apresentar o sacrifício. Passava pela porta, apresentava-se o sacrifício no Antigo Testamento. Hoje nós vivemos o período do verdadeiro sacrifício. Jesus já fez o verdadeiro sacrifício. Nós continuamos mortificando a nossa carne, porque a verdadeira culpa Jesus já pagou. É por isso que Colossenses vai falar que toda cédula de acusação que era contra nós, ele cravou ela na cruz do Calvário. Mas ele cravou ela se eu continuar fazendo a minha parte. Então é muito importante você pontuar isso, porque não existe uma vez salvo para sempre. A salvação você alcança ela se você perseverar até o fim, se você continuar. Que Deus nos abençoe. Obrigado aos irmãos pela audiência. Dá um like lá no nosso canal, tem subsídios lá importantes para a sua lição. E semana que vem tem mais. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.